Descubra a incrível jornada de José, o filho de Jacó, desde os dias em que era o favorito do seu pai até se tornar o poderoso governador do Egito. Com seus sonhos enigmáticos, traições familiares e a surpreendente reviravolta de sua vida, esta é uma história cheia de emoção, fé e lições valiosas. Venha acompanhar como José, através de desafios e vitórias, mostrou a importância da perseverança e da confiança em Deus. Não perca essa história cheia de aventuras e ensinamentos inspiradores. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia Kids. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história completa de José. De José e seus sonhos. José nasceu em um momento muito especial para Jacó e Raquel. Raquel era a esposa preferida de Jacó, mas por muitos anos ela não conseguia ter filhos. Então, quando finalmente José nasceu, ele foi recebido com grande alegria e amor. Jacó sempre teve um carinho especial por ele, o amor que José sentia em cada momento de sua vida. Para José, ser amado por seu pai era como ter um tesouro precioso que o fazia se sentir seguro e feliz. Esse amor especial que Jacó sentia por José foi demonstrado de uma maneira muito especial. Jacó deu a José uma túnica colorida, algo muito raro e valioso naqueles tempos. Enquanto seus irmãos usavam roupas simples e comuns, José tinha essa túnica brilhante e colorida que fazia com que ele se destacasse. Imagine como seria ter uma roupa que faz você se sentir como um príncipe entre todos os seus amigos. José sentia-se muito feliz e orgulhoso de usar a túnica, mas seus irmãos sentiam algo diferente. Os irmãos de José não gostavam nada dessa situação. Eles viam o amor especial que Jacó tinha por José e sentiam ciúmes e inveja. Para eles, parecia injusto que José recebesse um tratamento tão especial. Cada vez que viam José com sua túnica colorida, eles ficavam mais zangados. Era como se uma nuvem escura estivesse sempre pairando sobre eles, cheia de sentimentos ruins que iam crescendo com o tempo. Além disso, José tinha sonhos muito especiais. Em um de seus sonhos, ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José ficou em pé, e os feixes dos seus irmãos se curvaram ao redor dele. Em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando ele contou esses sonhos à sua família, seus irmãos ficaram ainda mais furiosos, pois achavam que José estava dizendo que ele iria governar sobre eles. Até mesmo seu pai, Jacó, ficou surpreso com os sonhos, mas ele guardou as palavras de José no coração, pensando que poderiam ter um significado especial. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse ao campo verificar como estavam seus irmãos e o rebanho. Mesmo sabendo que seus irmãos não gostavam muito dele, José prontamente obedeceu a seu pai e partiu em busca deles. Ele andou por longas distâncias, enfrentando o calor do dia e a poeira do caminho, mas estava determinado a cumprir a tarefa dada por seu pai. Para José, era importante mostrar a seu pai que ele podia confiar nele. Quando os irmãos viram José se aproximando de longe, começaram a tramar um plano terrível. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. Eles decidiram que era hora de se livrarem de José. Inicialmente, queriam matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna seca, mas Rúben, o mais velho, teve uma ideia diferente. Ele sugeriu que apenas jogassem José na cisterna, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo a seu pai. Rúben queria evitar que um mal maior acontecesse a José. Quando José chegou perto de seus irmãos, eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram na cisterna. Imagine o medo e a confusão que José deve ter sentido. Ele olhava para cima, vendo apenas o céu distante e sentia-se completamente sozinho e traído. Ele não podia acreditar que seus próprios irmãos tinham feito aquilo com ele. Seus gritos de socorro ecoavam na cisterna, mas seus irmãos, indiferentes, sentaram-se para comer.
Enquanto eles comiam, viram uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximando. Judá, um dos irmãos, teve uma ideia: por que não vendemos José a esses mercadores? Assim, não precisamos matá-lo e ainda ganhamos algum dinheiro. Os irmãos concordaram com o plano. Eles tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata. José foi amarrado e levado pelos mercadores, seus olhos cheios de lágrimas e seu coração cheio de medo e tristeza. Para esconder o que haviam feito, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica colorida de José no sangue. Eles levaram a túnica para Jacó e disseram que a encontraram no campo. Quando Jacó viu a túnica ensanguentada, ele imediatamente concluiu que um animal selvagem havia matado seu amado filho. Jacó rasgou suas vestes em sinal de luto, chorou amargamente e recusou-se a ser consolado. Para ele, a perda de José era uma dor insuportável, uma ferida que jamais cicatrizaria. Enquanto isso, José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Embora estivesse em um país estranho e longe de sua família, José continuou a confiar em Deus. Ele sabia que, de alguma forma, Deus estava com ele e que havia um plano maior para sua vida. José decidiu ser forte e manter sua fé, mesmo em meio às dificuldades. José se tornou chefe da prisão. Era uma vez, no antigo Egito, um jovem chamado José. Ele havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos e acabou sendo comprado por um homem importante chamado Potifar. Potifar era um oficial do faraó, o rei do Egito, e era o capitão da guarda. Apesar de estar longe de sua casa e de sua família, José sempre se lembrava de que Deus estava com ele. E isso fez toda a diferença na vida de José. José era um jovem trabalhador, honesto e confiável. Ele fazia tudo com muita dedicação e logo Potifar percebeu que José era especial. Potifar viu que tudo que José fazia prosperava, pois Deus o abençoava em tudo. Então, Potifar colocou José como responsável por sua casa e por tudo o que tinha. José cuidava de todas as coisas de Potifar, desde os campos até a casa, e tudo ia muito bem. Potifar confiava tanto em José que não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um jovem muito bonito e atraente. E isso chamou a atenção da esposa de Potifar. Ela começou a olhar para José de uma maneira especial e, um dia, ela tentou convencê-lo a cometer um grande erro. Mas José, fiel a Deus e ao seu patrão, recusou. Ele sabia que isso não seria certo, e ele disse: como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? José fugiu dela, mas ela ficou muito zangada por ter sido rejeitada. A esposa de Potifar, então, decidiu vingar-se de José. Ela gritou por socorro e fingiu que José havia tentado atacá-la. Quando Potifar chegou em casa, ela contou uma história falsa, dizendo que José havia tentado machucá-la. Potifar ficou muito bravo e acreditou na esposa. Sem investigar o que realmente aconteceu, ele mandou prender José. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele não se desesperou, porque sabia que Deus estava cuidando dele. José continuava a ser um jovem honesto e trabalhador, mesmo naquele lugar difícil. O carcereiro da prisão logo percebeu que José era diferente. Ele viu como José era responsável e confiável, que tudo o que ele fazia também prosperava. Então, o carcereiro colocou José como responsável por todos os prisioneiros e por todas as tarefas da prisão. José passou a ser o chefe da cadeia. Apesar de estar na prisão, José não se sentia sozinho. Ele sentia a presença de Deus e sabia que, de alguma forma, tudo isso fazia parte de um plano maior. José se lembrou dos sonhos que tinha tido quando era jovem, sonhos que mostravam que um dia ele seria alguém muito importante. Isso lhe dava esperança e força para continuar. Os outros prisioneiros também gostavam de José. Ele era justo e bondoso com todos, e eles confiavam nele. José ouvia suas histórias, compartilhava suas preocupações e sempre procurava ajudar. Ele fazia o melhor que podia em qualquer situação, porque sabia
sabia que Deus estava com ele e que, um dia, tudo faria sentido. José interpretou o sonho dos oficiais do faraó. Era uma vez, no antigo Egito, um jovem chamado José. José tinha sido vendido como escravo por seus próprios irmãos e acabou sendo comprado por um homem chamado Potifar. Apesar das dificuldades e injustiças, José sempre se lembrava de que Deus estava com ele. Ele foi fiel e trabalhador, e tudo o que fazia prosperava, pois Deus o abençoava. No entanto, por causa de uma mentira contada pela esposa de Potifar, José foi injustamente lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus não o abandonou José. Ele continuava sendo o jovem honesto e trabalhador que sempre foi. O carcereiro da prisão logo percebeu que José era especial. Ele viu como José era responsável e confiável, que tudo o que ele fazia também prosperava. Então, o carcereiro colocou José como responsável por todos os prisioneiros e por todas as tarefas da prisão. José passou a ser o chefe da cadeia, e mesmo em um lugar tão difícil, ele se destacava por sua bondade e liderança. Um dia, 2 oficiais importantes do faraó foram presos e colocados na mesma prisão onde José estava. Um era o copeiro-chefe e o outro era o padeiro-chefe do faraó. Eles tinham ofendido o faraó de alguma forma, e agora estavam ali, sob a supervisão de José. Apesar da situação, José tratava todos com bondade e respeito, e isso fez com que ele ganhasse a confiança e amizade desses 2 homens. Certa noite, tanto o copeiro-chefe quanto o padeiro-chefe tiveram sonhos estranhos e misteriosos. Eles não sabiam o que os sonhos significavam e estavam muito preocupados. Quando José os viu na manhã seguinte, percebeu que estavam tristes e perturbados. Ele se aproximou deles e perguntou: "Por que vocês estão tão tristes hoje?" Os oficiais responderam: "Nós 2 tivemos sonhos, mas não há ninguém que possa interpretá-los para nós." José, sabendo que Deus lhe dava o dom de interpretar sonhos, disse: "Interpretar sonhos é uma coisa que pertence a Deus. Por favor, contem-me os sonhos de vocês." O copeiro-chefe foi o primeiro a contar seu sonho a José. Ele disse: "No meu sonho, vi uma videira à minha frente. Havia 3 ramos na videira, e eles começaram a brotar. Logo floresceram e surgiram cachos de uvas maduras. Eu estava segurando a taça do faraó em minha mão, então peguei as uvas, espremi-as na taça do faraó e entreguei a taça na mão dele." José ouviu atentamente e então disse: "Esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurá-lo ao seu cargo. Você colocará a taça na mão do faraó, assim como fazia antes quando era seu copeiro." José então pediu um favor ao copeiro-chefe: "Quando tudo isso acontecer e você estiver bem, lembre-se de mim. Fale de mim ao faraó e ajude-me a sair desta prisão. Fui tirado à força da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para ser jogado nesta masmorra." O padeiro-chefe, vendo que José havia dado uma interpretação favorável ao sonho do copeiro, disse: "Eu também tive um sonho. No meu sonho, vi 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia todos os tipos de pães e alimentos assados para o faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça." José ouviu e então disse: "Esta é a interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai sentenciá-lo à morte." 3 dias depois, exatamente como José havia interpretado, o copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo e o padeiro-chefe foi enforcado. Mas, infelizmente, o copeiro-chefe se esqueceu de José e não mencionou seu nome ao faraó. Mesmo assim, José continuava a confiar em Deus e a fazer o seu melhor, esperando pacientemente pelo momento em que Deus o libertaria. Quando José interpretou o sonho do faraó. Era uma manhã como outra qualquer no Egito, mas algo estava perturbando o faraó. Ele havia tido sonhos estranhos e perturbadores durante a noite e, ao acordar, estava confuso e preocupado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis que saíam do rio Nilo. Logo atrás delas, apareceram 7 vacas magras e feias que devoraram as vacas gordas.
No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas crescerem em um único caule. Depois, surgiram 7 espigas murchas e secas que engoliram as espigas cheias. O faraó não conseguia entender o significado desses sonhos e convocou todos os magos e sábios do Egito para interpretá-los, mas ninguém conseguia dar uma explicação satisfatória. Na prisão, José continuava sua rotina de ajudar a administrar a prisão. 2 anos se passaram desde que ele havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro havia sido restaurado ao seu posto, exatamente como José tinha previsto, mas havia se esquecido de José até aquele dia. Quando o faraó contou seus sonhos ao copeiro, ele se lembrou imediatamente de José e disse ao faraó: "Hoje me lembro das minhas faltas." Quando o faraó estava irado com seus servos, ele me colocou na prisão junto com o chefe dos padeiros. Certa noite, ambos tivemos sonhos, e um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, interpretou nossos sonhos. E aconteceu exatamente como ele havia dito: eu fui restaurado ao meu posto e o outro foi enforcado. O faraó mandou buscar José imediatamente. José foi tirado da prisão, barbeado e vestido adequadamente para se apresentar ao faraó. O faraó contou seus sonhos a José e pediu que ele os interpretasse. José respondeu com humildade: "Não sou eu quem interpreta sonhos, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó." José explicou que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Deus estava revelando ao faraó o que iria fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura no Egito, enquanto as 7 vacas magras e as 7 espigas secas simbolizavam 7 anos de fome que viriam depois. A fome seria tão severa que a abundância dos anos anteriores seria completamente esquecida. José aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e prudente para administrar o país e armazenar 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura, para que houvesse alimento suficiente durante os 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e disse aos seus servos: "Podemos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus." Então, o faraó declarou a José: "Já que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você estará à frente do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." O faraó deu a José o anel de sinete, vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Ele também deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e lhe deu por esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José começou seu trabalho imediatamente, viajando por todo o Egito e organizando o armazenamento de grãos. Durante os 7 anos de fartura, José acumulou grandes quantidades de grãos, como a areia do mar, tanto que pararam de registrar a quantidade. Os 7 anos de fartura passaram e começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. A fome atingiu todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando os egípcios começaram a sentir fome, eles clamaram ao faraó por comida, e o faraó lhes disse: "Vão a José e façam o que ele lhes disser." José abriu os armazéns e vendeu grãos aos egípcios. A fome se espalhou por todo o mundo, e pessoas de todas as partes vinham ao Egito para comprar grãos de José. Enquanto isso, José e Asenate tiveram 2 filhos. José chamou o primeiro de Manassés, dizendo: "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai." O segundo ele chamou de Efraim, dizendo: "Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento." José era agora o segundo homem mais poderoso do Egito, com autoridade sobre toda a terra. Ele havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso, mas através de tudo isso, ele manteve sua fé em Deus. Deus o abençoou e o fez prosperar, cumprindo os sonhos que José teve na juventude de que ele um dia seria um líder. José testou os irmãos. José, filho de Jacó, tinha se tornado o governador do Egito, uma posição de grande responsabilidade e poder, dada a ele pelo faraó. O tempo dos 7 anos de fartura havia terminado, e os 7 anos de fome que José previu tinham começado a assolar a terra. Em todas as partes do Egito e além,
as pessoas sofriam com a falta de alimentos, e todos vinham ao Egito comprar grãos de José. José, com sua sabedoria e bom coração, administrava com diligência e cuidado os recursos acumulados. Enquanto isso, em Canaã, Jacó e seus outros filhos também sofriam com a fome. Jacó ouviu que havia grãos no Egito e mandou 10 de seus filhos para comprar alimentos, mantendo apenas Benjamim, o mais novo, em casa, pois ele temia por sua segurança. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, não o reconheceram, pois ele agora se vestia como um nobre egípcio. José, porém, os reconheceu imediatamente e se lembrou dos sonhos que tivera quando jovem, de que seus irmãos se curvariam diante dele. José, contendo suas emoções, falou-lhes com severidade e os acusou de serem espiões. Os irmãos, assustados, negaram, explicando que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, mas que um deles havia desaparecido e o mais novo estava em casa com o pai. José fingiu não acreditar neles e os prendeu por 3 dias. No terceiro dia, ele disse que deixaria um deles preso enquanto os outros voltavam para Canaã com o grão, mas deveriam trazer Benjamim de volta para provar sua inocência. Os irmãos, aflitos, discutiram entre si, lembrando do que haviam feito a José muitos anos antes. Rúben, o mais velho, lamentou não ter impedido a venda de José. José, ouvindo isso, se afastou e chorou, mas logo voltou e prendeu Simeão, deixando os outros irem com os sacos de grãos. Secretamente, ele mandou colocar o dinheiro que eles tinham pago de volta nos sacos, sem que eles soubessem. Ao chegarem a Canaã, contaram tudo ao pai, Jacó, que ficou horrorizado e temeroso de perder Benjamim também. O tempo passou e a fome continuou. Quando o grão que trouxeram acabou, Jacó pediu aos filhos que voltassem ao Egito para comprar mais. Judá, falando por todos, lembrou a Jacó que só poderiam voltar se levassem Benjamim, pois o governador tinha sido muito claro. Jacó, relutante, finalmente concordou e mandou presentes para José, junto com o dinheiro para pagar o grão e o dinheiro que havia sido devolvido. Os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, e José os recebeu em sua casa. Vendo seu irmão mais novo, José ficou emocionado, mas manteve sua compostura. Ele preparou um banquete para eles, onde foram servidos em ordem de idade, deixando os irmãos maravilhados. Durante o banquete, José se afastou novamente e chorou de alegria ao ver Benjamim, mas não revelou sua identidade. Na manhã seguinte, José mandou encher os sacos de grãos dos irmãos e ordenou que seu mordomo colocasse seu próprio copo de prata no saco de Benjamim. Depois que partiram, José mandou seu mordomo ir atrás deles e acusá-los de roubo. Quando o copo foi encontrado no saco de Benjamim, os irmãos ficaram desesperados e voltaram à cidade. Eles se prostraram diante de José, implorando por misericórdia. Judá, mostrando grande coragem e amor fraternal, ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Essa atitude tocou profundamente o coração de José. Ele mandou que todos saíssem da sala, exceto seus irmãos, e então revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, disse ele, chorando. Os irmãos ficaram atônitos e amedrontados, mas José os tranquilizou, explicando que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas durante a fome. José abraçou seus irmãos e os consolou. Ele mandou que voltassem a Canaã para buscar Jacó e toda a família, trazendo-os para viver no Egito, onde ele cuidaria deles. O faraó, sabendo da chegada dos irmãos de José, deu sua aprovação e ofereceu as melhores terras do Egito para a família de José. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram tudo a Jacó. O velho pai, ao saber que José estava vivo e era governador do Egito, ficou maravilhado e decidiu ir vê-lo. Deus falou com Jacó em uma visão noturna, dizendo-lhe para não temer descer ao Egito, pois ele faria de Jacó uma grande nação ali. Jacó partiu com todos os seus descendentes e pertences. Quando Jacó e sua família chegaram ao Egito, José foi ao encontro deles.
Ele e Jacó se abraçaram e choraram juntos por um longo tempo. Jacó disse a José: agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. José apresentou seu pai e irmãos ao faraó, que os recebeu com bondade e lhes deu a terra de Gósen para habitarem. A família de Jacó prosperou no Egito, graças à sabedoria e à posição de José, que Deus havia colocado ali para salvar muitos. Essa história nos ensina sobre a importância do perdão, da fé e da confiança nos planos de Deus. José enfrentou muitos desafios, mas nunca perdeu a fé, e Deus o recompensou abundantemente, usando-o para salvar sua família e muitas outras pessoas. A história de José nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigado por fazer parte da nossa turminha e até o próximo vídeo.